Pessoal, boa tarde, que Deus abençoe sua vida. Boa noite, se você estiver assistindo à noite. E bom dia, se você estiver assistindo aí pela manhã, tá ok? Seja lá qual for o turno, sinta-se abraçado e receba a paz do Senhor no seu coração, tá? Gente, esse aí é mais um vídeo do nosso canal. Estamos falando sobre as promessas de Deus e vamos tratar de uma outra temática, né? Dentro da abordagem aí das promessas de Deus. O que é que abrange? Quais são essas promessas de Deus? Nós estamos falando aqui sempre no sábado ou na sexta, né? Sempre antecedendo aí o domingo, tá ok? Antes de mais nada, antes de começarmos, eu gostaria de te fazer aqui um aviso. O aviso é, se você quer ter esse slide, se você quer resgatar esse slide, se você quer o esboço, tá, desse slide para você apresentar na sua igreja, apresentar aí no seu seminário, no seu grupo de estudo, enfim, se você quiser, nós temos o link na descrição deste vídeo onde você pode fazer o resgate do mesmo, tá ok? Temos um grupo onde a gente posta lá esses materiais e você pode resgatar. Uma outra questão também é a seguinte, compartilhe esse vídeo, nos ajude a cada vez mais anunciar o evangelho, pregar o evangelho através das redes sociais, tá ok? Nós utilizamos as redes sociais para a pregação do evangelho, para a edificação da vida das pessoas. Queremos trazer essa edificação através do conteúdo bíblico, tá? O conteúdo teológico, que sempre é de grande valia. Então você compartilha, curte, comenta, deixa aí o seu joinha, nos ajude, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos de notificação para que sempre quando houver um vídeo novo, você puder acompanhar de primeira mão aqui, tá bom? Antes de todo mundo, tá ok? Então, dado o aviso, feito esse pedido aí, vamos prosseguir para o nosso slide. Aqui, ó, a temática de hoje é a promessas para pais e filhos. Promessas de Deus, né? Para pais e filhos. É uma temática importante. Nós estamos aí já na lição de número 9, tá? Que será ministrada, geralmente quem utiliza aí as lições da Assembleia de Deus, será ministrada geralmente aos domingos, tá? Tem igrejas que ministram às terças, tem igreja que ministra às segundas, então fica aí dentro da dinâmica de cada igreja, tá ok? Mas sabendo que o conteúdo é o mesmo. Então, a temática é promessas para pais e filhos. Texto áureo está aqui, Efésios 6, versículo 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, o segredo da longevidade está aí, biblicamente falando, é honrar pai e mãe, né? Outra verdade é essa aqui, ó, a verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e também de proteção, né? Tem que ser bênçãos e proteção é o relacionamento saudável diante daquilo que a Bíblia ensina, né? Tem que ser é desafiador, sim. Você que é pai é desafiador, né? Você que tem filhos ou filho no plural ou no singular, não importa. Existe sim uma carga muito grande de desafio ou desafios e responsabilidades entre o relacionamento pai e filho. Se você não tem filho, se você não é pai, você é filho. Se você tem filhos, então você é pai. Então, independentemente aqui, tá, de que esteja acompanhando esse slide, eu não sou pai, aí não sei, não entendo esse ambiente. Sim, mas você é filho. Você foi criado por alguém. Ainda que não foi criado pelo seu pai ou sua mãe, foi criado por alguém, né? Por um outro ser humano, e que torna pai de criação ou mãe de criação. Então, de qualquer forma, vai existir esses desafios e responsabilidades dentro deste relacionamento entre pais e filhos, tá? Próximo slide é a leitura bíblica em classe, que está em Salmos, capítulo 127, número 127, 127, e gostaria de dizer que aí são os versos de 3 ao 5 deste número de salmos, tá?
que diz: Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. O outro texto ainda em Efésios 6, versículo 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Maravilha, bendito seja o nome do Senhor. Vamos para a nossa introdução, que é basicamente aquilo que nós vamos tratar aqui nesta videoaula, né? Que são os seguintes. Quais são estas promessas? A base condicional para o cumprimento destas promessas, o objetivo e propósitos destas promessas, as bênçãos relacionadas a estas promessas, a postura e papel dos pais e filhos em relação a estas promessas, tá? Então vamos para o primeiro tópico. Aqui vai falar sobre o relacionamento bíblico entre pais e filhos, princípios bíblicos que regem este relacionamento, tá? Podemos ver a imagem aí, né, de uma família representativa, representando ali uma família, tá? E ali tem uma pergunta, né? A pergunta: o que os filhos significam para você? O que seus filhos significam para você? Podemos dizer também, se você que não tem filhos, qual o significado dos seus pais, ou daquele que te criou, daquele que foi responsável pela sua criação para você? Qual é o papel, né? Ou qual a importância, digamos assim? Então, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Aqui, ó, a visão bíblica sobre os filhos. Salmo 127, versículo 3 e 4. Diz assim: quando a Bíblia fala de filhos como herança e galardão, ela ressalta que eles são uma dádiva concedida por Deus, um presente que deve ser tratado com amor e responsabilidade. Esse conceito não apenas conhece, não apenas reconhece a importância dos filhos para o bem-estar e continuidade da família, mas também destaca que eles pertencem a Deus. Sendo assim, os pais são, portanto, mordomos desta herança e galardão. Então, tem essa visão bíblica com relação aos filhos, né? Qual é a visão bíblica dos filhos? Que os filhos são a continuação, é a continuidade da família. Que os filhos são bênçãos do Senhor, são heranças do Senhor. Sendo assim, os pais são, portanto, mordomos desta herança. Então, pais, criadores, genitores, melhor dizendo, aqueles que criam uma criança, que se tornam pai de alguma maneira, são importantes ou são mordomos ali da herança e galardão do Senhor. Então, Deus compara os filhos de uma família, de um casal, né, que se constituiu uma família, tá, dentro do matrimônio, né, dentro da visão bíblica, dentro dos princípios bíblicos, tá? Sempre considerará os filhos de uma família como uma herança e como bênçãos adquiridas e dadas por Deus, tá? O outro ponto é, ao compará-los com flechas nas mãos do valente, significa que eles são ferramentas poderosas e promissoras nas mãos de pais sábios e tementes a Deus. Assim como o arqueiro precisa de habilidades e precisão para lançar suas flechas de maneira eficaz, os pais são chamados a direcionar seus filhos de forma cuidadosa para que essa herança do Senhor seja preservada. Então aí o texto, né, Salmo 127 e os verso 4 está aí. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os nossos filhos. Está aí o pronome pessoal, né? Nossos. Outra questão aqui, as promessas para os filhos e condicionalidade. Tá ali a importância de obedecer os pais, né? Inclui bênçãos que são condicionadas aos seguintes princípios bíblicos. Ponto 1. Obedecer aos pais no Senhor.
Isso significa que os filhos devem obedecer aos pais de acordo com a vontade de Deus, seguindo seus ensinamentos e orientações, tá? Essa aí é e sempre seguindo seus ensinamentos e orientações, né? Os filhos seguindo seus pais aí. Quando um dos pais pedem para fazer algo que é claramente pecaminoso, essa obediência não é aplicável, ou seja, não é uma obediência cega, lógico. Né? Essa obediência tem que estar dentro dos padrões, tá? Principalmente os padrões bíblicos, né? Se um pai pede para um filho cometer um crime, por exemplo, aí, tá? Aí existe essa exceção. Não é uma obediência cega, porque em detrimento de um pedido do pai, você não pode, de maneira nenhuma, transgredir leis, tá? Princípios, transgredir o ensinamento bíblico, o ensinamento correto das escrituras. Então, também tem as suas ressalvas, tá? Tá falando aqui, irmão, exatamente das condicionalidades dentro do padrão bíblico, tá? Dentro da honra bíblica e do padrão bíblico de honra e de relacionamento e de relação entre pais e filhos. O segundo ponto diz assim: honrar aos pais inclui a obediência, bem como outras atitudes, né? Aí tem aqui algumas outras atitudes que são destacáveis, tá? Quais são? Quais são? Mostrar respeito, não tratando mal aos pais, presenteando-os, cuidando deles, ajudando-os a terem uma vida digna na velhice. Existem muitos filhos que abandonam seus pais, né? Que entregam, colocam em asilos, né? Não cuida do pai. O pai teve ali, os pais tiveram o maior cuidado quando era criança. Os pais cuidaram, mesmo no período ali de um maior cuidado que é a fase ali da lactância, né, onde a criança está na mama, está mamando, é bebê, precisa de tantos e tantos e inúmeros cuidados, e os pais ali tiveram toda a paciência para cuidar e para que essa criança, esse bebê não morresse, não é? Existem crianças que nascem, filhos que nascem com deficiências, não é? Sejam elas físicas, sejam elas mentais e tantas outras doenças que podem ser acometidas, mas os pais verdadeiros, os pais amorosos cuidam dos seus filhos, não é? E o maior exemplo do ciclo vital dos pais é serem sepultados pelos seus filhos. Nós temos visto hoje uma sociedade totalmente deturpada, uma sociedade totalmente descaracterizada da sua realidade, onde os pais é que estão sepultando os seus filhos, né? Filhos que entram pelo caminho da desobediência, filhos que entram pelo caminho da desonra, pagam um preço muito caro. E se nós fôssemos aqui trazer exemplos, passaríamos aqui o dia todo, a noite toda, a madrugada toda, romperíamos o mês só falando de exemplos aqui, tá? Então, devemos sim mostrar respeito, os filhos mostrar respeito para com seu pai, tratar o seu, né? Mesmo com a velhice, ter o máximo de cuidado com os seus pais, até porque quando chega nesta fase, nessa idade, os pais é que precisam de cuidados maiores, precisam terem uma assistência e serem atendidos de uma maneira mais eficaz, né? Então, vamos seguir aqui no slide. Outro ponto: mandamentos e bênçãos para nestas promessas. Então, quais são os mandamentos e bênçãos para os pais que Deus determinou na sua palavra? As bênçãos, que podemos dizer assim, que Deus já determinou na sua palavra. Então, ó, inclui bênçãos de harmonia na família e na criação dos filhos, condicionadas aos seguintes princípios bíblicos. Primeiro ponto: não provocar a ira dos filhos. Colossenses 3:21. Isso acontece quando há favoritismo para com um dos filhos, autoritarismo, palavras de descontentamento, ásperas e negativas, agressão física, etc. Tudo isso pode ser um mecanismo de provocação de ira, quando um pai ali, né, os pais, digamos assim, tem preferência mais por um filho do que por outro filho, isso gera ciúmes,
isso gera contendas, isso pode gerar descontentamentos, né? O favoritismo, o usar de autoritarismo e tantas outras questões negativas que podem promover e provocar essa ira. Então podemos ver aí exatamente na imagem, escrita ali, o pai falando com o filho, você vai ficar aí para deixar de ser, né? Aquela palavra ali pejorativa, né? E uma outra questão do ponto aqui, ó, criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor. São mandamentos que trazem bênçãos, tá? Primeiro, não provocar a ira dos filhos. Segundo ponto, criá-los na doutrina e demonstração do Senhor. Isso significa que os filhos não devem ser ensinados de acordo com o sistema que o mundo impõe, mas criteriosamente conforme a palavra de Deus, o que inclui disciplina e exortação quando necessário. Lembrando que isso não significa, que isto significa, melhor dizendo, que os filhos não devem ser ensinados de acordo com o sistema que o mundo impõe, tá? Mas segundo os critérios bíblicos, que é isso que traz vida e saúde espiritual, né? Vamos para o próximo ponto. Segundo, o cuidado dos pais com os filhos. A responsabilidade dos pais nestas promessas. Cultivar o ensino da palavra de Deus. Isso implica em, primeiro ponto, os pais serem o exemplo no estudo e prática da palavra de Deus. O ensino da palavra não pode ser apenas verbal ou de conhecimento, mas também deve ser demonstrado por meio do comportamento, pois ações dos pais impactam profundamente a formação espiritual dos seus filhos. Nós temos ali as referências de Deuteronômio 11, versículo 18 e 19, tá? Para você ler na sua casa e acompanhar. E temos aqui o exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ô, glória. Próximo. Levar e incentivar os filhos a participarem das atividades da igreja que promovam o crescimento espiritual, tais como escola bíblica dominical, cultos de ensinamentos e demais cultos e atividades. Temos a imagem aqui, que bom que vamos para a EBD, mamãe e papai. Aí o menino é mesmo, e a mãe respondendo, é mesmo, Carminho? Não, o irmãozinho respondendo, é mesmo, Carminho, eu gosto muito da EBD. Então, isso fortalece o vínculo entre a igreja e a família, onde ambas as instituições se complementam no desenvolvimento espiritual dos filhos. Então, está aí uma obrigatoriedade praticamente dos pais para com seus filhos, né? Os filhos verem, não só de palavras, mas verem de fato como exemplos os seus pais, né? Dando o exemplo para os seus filhos na prática. Outra, priorizar a família. Então, os pais precisam saber estabelecer prioridades para que tenham uma família harmoniosa e espiritualmente saudável. E esta escala de prioridade deve seguir a seguinte hierarquia. Primeiro ponto, começando pela priorização do relacionamento com seu cônjuge, com sua esposa com esposa e esposa para com seu esposo. Então, isso reflete diretamente no ambiente familiar e no trato com os seus filhos. O segundo ponto é, na sequência, seguem os filhos, que dependem dos pais para orientação, formação espiritual, proteção e provisão. Então, dentro desse aspecto, a criação dos filhos não envolve apenas promover as necessidades físicas, mas também as espirituais, emocionais e intelectuais e bem-estar. Um outro ponto aqui é prossegue com um cuidado com a igreja local. Então a gente pode ver ali, ó, família, né, falando prioridade de um cônjuge para com o outro, do marido para com a esposa para com o marido, e em sequência os filhos que dependem desse casal, dependem dessa harmonia entre pai, entre esposa e vice-versa. E nós temos agora aí, ó, que todo esse cuidado, todo essa formatação familiar prossegue e quem sofre influências também desse relacionamento é o cuidado com a igreja local. Então, o ministério na igreja é importante, mas não deve ser realizado às custas da família, tá? Então, escalas de prioridade: Deus, família e igreja. Podemos ver que a igreja é o último lugar. Não se pode inverter aí essas prioridades, tá? Não pode ser igreja, família e Deus. Pelo contrário, tem que ser o Deus, família e igreja, tá? Não pode ser família, Deus e igreja. Então a ordem é essa que já está estabelecida em 1 Timóteo 3:5. Deus, família e igreja.
Aqui, ó, disciplina e estímulos aos filhos. Olha a imagem dizendo aí, papai já está te corrigindo porque te ama. Então, aqui, ó, deve ser uma disciplina que vai além de uma simples correção punitiva, mas deve ser equilibrada, tá? E fundamentada no amor. Então, Hebreus 12, versículos 6 e 7. Então, a Bíblia nos ensina que a disciplina é um ato de amor, cuidado e instrução, que tem como objetivo e propósito corrigir com sabedoria, promovendo nos filhos o desenvolvimento do caráter, obediência, honra e responsabilidade. Em contrapartida, os pais devem sempre estimular seus filhos, elogiando-os e demonstrando amor em palavra e atos de carinho e também afeto. Vamos para o terceiro ponto aqui, falando sobre as bênçãos de pais e filhos. Então, as bênçãos para os filhos e a postura dos pais. Podemos ver na imagem aí, né, a longevidade, a prosperidade e bênçãos para a posteridade, né? Aqui, as bênçãos para os filhos. Ponto 1, o primeiro ponto aí, prosperidade e longevidade. Isso implica em serem abençoados em todas as áreas da vida, material e espiritual, ou seja, uma vida bem-sucedida. É uma vida de prosperidade e também de longevidade. Ponto 2, bênçãos para a posteridade, ou seja, para os filhos ou lá para o futuro, né? Ou para a geração que vai sendo alicerçada e sendo alinhada mediante o crescimento da família. Então, trata-se de bênçãos espirituais que alcançam não apenas individualmente os filhos, mas também seus descendentes. Isso revela o cuidado contínuo de Deus com as famílias e como suas bênçãos são transmitidas de geração em geração através da sua graça. Podemos contemplar aí, né? Então, o próximo slide vai dizer o seguinte: a postura dos pais. Como deve ser a postura dos pais? Então, cultivar e trabalhar para que o ambiente familiar seja o lugar onde os filhos não apenas cresçam fisicamente, mas também espiritualmente, experimentando as bênçãos e promessas de Deus. Uma das formas de se fazer isso é promover o culto doméstico, reunindo a família para a oração, louvor e meditação da palavra de Deus. O segundo ponto aqui vai falar sobre o trabalho, né? Trabalhar para que o ambiente familiar seja um lugar seguro para que os filhos possam expressar suas dificuldades, lutas e desafios, sem medo ou vergonha. Então, dessa forma, a família torna-se um lugar de bênçãos, onde os filhos são encorajados a desabafarem com seus pais e não com seus amigos. E antes parei por outro tópico aí, nós podemos ver a imagem do culto do lar, né? O pai, a mãe, seus filhos ali fazendo o culto no lar. Então isso implica em criar um ambiente familiar onde os filhos se sintam valorizados para que possam crescer em segurança e confiança. E por último aqui, ó, garantir que um ambiente familiar seja o lugar em que os filhos se sintam protegidos e seguros em cada etapa do seu desenvolvimento. Conclusão: Deus tem promessas especiais para o relacionamento entre os pais e filhos, revelando seu desejo de abençoar e também proteger as famílias. No entanto, o cumprimento dessas promessas está condicionado à parte que cada um precisa fazer em relação aos princípios bíblicos estabelecidos por Deus. Amém? Então, no entanto, o cumprimento dessas promessas está condicionada à parte que cada um precisa fazer em relação aos princípios bíblicos estabelecidos por Deus. Então, é uma promessa condicionada, os princípios bíblicos já estão aí estabelecidos, basta os pais cumprirem, bem como também os seus filhos, e nesta cooperação, né, não competição, mas cooperação de um para com o outro, as bênçãos do Senhor serão derramadas e as bênçãos do Senhor serão de forma caprichosa e de forma abundante, com certeza serão derramadas sobre a vida de cada família, de cada lar. Entendendo o pai, entendendo a sua função, né? As prioridades que precisam ser dadas, as prioridades que precisam ser estabelecidas,
de um para com o outro. O pai tem a sua função, a mãe tem a sua função, ambos têm as suas funções, os filhos também precisam exercer funções, e assim essa harmonia crescente faz com que a família seja abençoada e automaticamente a, a igreja também seja abençoada. Família unida, igreja também unida e abençoada. Tá ok? Irmãos, esse slide é uma parceria aqui com meu amigo, o pastor Fabiano Leles. Tá aí o contato dele, as redes sociais dele. Tem muito conteúdo bom lá no canal dele também, no Instagram dele também, muito conteúdo. E gostaria de deixar aqui é, esse contato das redes sociais do meu amigo, pastor Luiz Fabiano Leles. Esse slide é um apoio e também uma aliança entre eu e ele. Ele está sempre disponibilizando esses slides aí, tá? E em contrapartida a isso, você está convidado a visitar as redes sociais do pastor Fabiano Leles, tá ok? Meu querido, minha querida, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero ter trazido aí um conteúdo bom para você. Os slides são bem explicativos, né? Não precisa de muito esforço para entender. É um slide rápido, até porque a lição ela é bem curta também, tá? Porque trata-se de uma temática mais prática, tá? Do que muitas das vezes teóricas, e por isso exerceu um papel de grande valia, e também por ser mais prática, ela se torna mais curta e você seja abençoado. Espero que você tenha sido abençoado em nome de Jesus com este vídeo.